Muito boa tarde a todos, boa tarde Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso, muito boa tarde para você que está em casa. Então, o Sem Censura de hoje vai falar sobre sarampo e como prevenir a doença. Em 2016, o Brasil ganhou o certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas novos casos da doença apareceram desde 2018, chegando a níveis alarmantes nesse início do ano. A pediatra e infectologista Cristiana Meirelles explica por que o sarampo voltou ao Brasil. E nós estamos também com a pediatra e infectologista da Fiocruz, a Eliane Matos, que vem nos falar da importância da vacinação e dos perigos do movimento antivacina. E você aí de casa, é claro que está super convidado a participar do programa de hoje. Nas redes sociais é só usar a hashtag Sem Censura, mas se você não tiver rede social e quiser participar do programa, ainda assim, anota aí o número do nosso WhatsApp. Está aparecendo aqui na tela, ó, 021 99903 5329. Vera Barroso. Obrigada, Bruno. Olha só, Eliane, essa pergunta é para ambas, mas tudo bem. Se uma de vocês ou eu estivesse com sarampo, o simples fato de nós termos 20 pessoas aqui no estúdio, quantas pessoas estariam infectadas depois que você fosse embora? Então, o sarampo é uma doença, é um vírus, assim, uma das doenças de maior transmissibilidade que existe. O vírus, uma pessoa com sarampo, ela pode transmitir até para 18 que estiverem perto. Então, se aqui tem 20 pessoas, 18, se não estivessem corretamente imunizadas, poderiam pegar sarampo. Cristiana, a gente deve ter muito mais medo do sarampo do que do coronavírus? Sem dúvida nenhuma, sim. Coronavírus no Brasil, a gente não tem nenhum caso confirmado por enquanto. É um vírus que está muito prevalente na China, na Ásia, mas aqui no Brasil, o nosso maior medo agora é que o sarampo retome como uma doença endêmica. Por enquanto é um surto, mas pode virar uma epidemia e a gente tem vacina contra ele. Então, é uma preocupação maior, com certeza. Agora, qual é o resultado dessa campanha de vacinação? Foi final de semana agora, não foi? Foi sábado. Você tomou? Não, ainda não. Tenho que tomar. Tá vendo? O que está acontecendo? Qual é a vacina? É tríplice? Tem que tomar. Então, a vacina é a tríplice viral, né? Ela protege... E é importante que a gente fale isso também, que ela não protege só contra o sarampo, né? Se a gente não vacinar, a gente vai ter cachumba e rubéola, que são doenças que também a gente não vê tanto por conta da vacinação, mas se a cobertura vacinal cair para sarampo, vai cair para tudo. Então, daqui a pouco, a gente está tendo surto aí de outras doenças. E quem deve tomar essa vacina? Pessoas de 6 meses a 59 anos. Então, é praticamente a população toda. Bebezinho menos de 6 meses não pode tomar, gestante não pode tomar, quem tem algum problema de sistema imunológico. Mas, fora isso, todo mundo deve tomar 2 doses para ser considerado adequadamente 2 doses? protegido. E lembrar que de 6 meses a 1 ano, nós consideramos como uma dose zero, é uma dose extra. Então, a partir de 1 ano é que você começa a contar realmente as 2 doses para serem feitas. Em tese, quem teve sarampo quando era criança, por exemplo, que é toda a minha geração... Então, essa é a questão, né? Teve sarampo, mas teve sarampo comprovado de que forma? Teve sarampo só pelo diagnóstico clínico? Porque naquela época não existiam tantos métodos diagnósticos como nós temos hoje em dia. Então, os diagnósticos eram feitos muito com anamnese, que nós chamamos, né, que é a história que o médico colhe, e exame físico. Mas também se confunde, o sarampo pode se confundir com outras doenças que dão pintinha no corpo. Então, tem certeza que a pessoa teve sarampo? Então, no caso, na dúvida, não tem problema nenhum tomar a vacina. Mesmo com mais de 59? O Ministério da Saúde, ele preconiza de 30 anos a 49 anos uma dose só, você basta ter uma dose. E acima de 49, ele não preconiza por uma questão de saúde pública. Você tem que priorizar as pessoas que estão mais suscetíveis. Então, provavelmente, pelo histórico de doenças que nós temos, as pessoas mais velhas provavelmente já tiveram sarampo. Tá. Essas campanhas têm tido sucesso, ou seja, a meta sendo de... Eu não sei qual é a meta. 95%, acima de 95%. Não vai chegar nunca. E a gente, nenhum estado da federação atingiu a meta. Nenhum estado. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, né, e garanta que a vacina é segura, eficaz, que é para a população toda se conscientizar dessa importância e se vacinar, porque se a gente não atingir essa meta, o surto pode acontecer. Eu não entendo uma coisa. Se, como o Bruno falou, em 2015 ou 2016, a Organização Pan-Americana de Saúde disse que o Brasil ganhou um certificado, inclusive, que estava livre do sarampo, isso significa que a vacinação não poderia ter parado? Então, para que serve dizer isso?
Porque dá a sensação, olha, não se é como a varíola. A varíola acabou no mundo, então não precisa mais tomar vacina. Mas no caso do sarampo não é isso. A vacina, eu brinco que a vacina ela age contra ela mesma, né? Porque a vacina ela é tão boa que ela acaba eliminando a circulação do vírus. E aí a gente tem a falsa impressão de que aquilo não está mais acontecendo, que a gente pode parar de vacinar. Então, na verdade, a gente ganhou em 2016 esse certificado de eliminação da circulação do vírus, mas o vírus ainda existe em outros países. E foi o que aconteceu. Teve um surto na Venezuela em 2017, os venezuelanos vêm para o Brasil e, com isso, trouxeram a doença. Tinha gente não vacinada lá em Roraima, no Amazonas, pegaram, né, doenças, se contraíram e acabaram transmitindo para outras pessoas. Então, se a cobertura vacinal cai, com a globalização, a gente tem chance de outras pessoas virem com a doença para cá e transmitir para os brasileiros. Eliane, é verdade que a cobertura vacinal, não só de sarampo, mas de outras doenças, como a poliomielite, está diminuindo? As coberturas vacinais, elas são heterogêneas no Brasil, né? Nós temos alguns estados que estão com boas coberturas vacinais e alguns que não estão. E nós precisamos ter uma homogeneidade, de forma que vários estados atinjam altas coberturas vacinais. Hoje em dia, você está aqui, pega um ônibus, daqui a pouco você está em outro estado, pega um avião, está em outro lugar também, de uma forma muito rápida. E aí, se você não mantém altas coberturas vacinais de um modo homogêneo, as pessoas carregam os vírus para outros lugares, né? Então, o que acontece é que essas coberturas vacinais nós não estamos mais conseguindo, porque as doenças começaram a desaparecer, como a Cristiana falou. Nós somos vítimas do sucesso do Programa Nacional de Imunizações. Nós temos um programa excelente que conseguiu fazer com que algumas doenças desaparecessem, e aí nós paramos de ver sarampo, poliomielite. Não, o problema e aí baixaram a guarda. A gente parou de se vacinar. Parou de se vacinar porque parou de ver. E aí vieram também as fake news, as informações falsas de que não precisava se vacinar. Isso é um problema, eu acho que no mundo tem uma campanha anti-vacina crescendo, pessoas que querem ser saudável, dizendo que você, ao pôr um vírus para dentro, você está fazendo mal. Qual é o perigo de você pensar assim? Esse movimento antivacina ele é muito forte lá fora, principalmente. Estados Unidos. Na Europa e Estados Unidos, né? Começou lá atrás com um médico britânico que fez um estudo e associou ao autismo a vacina tríplice viral. Mas depois a revista que publicou esse artigo, ela se retratou. Esse artigo ele foi fraudulento, caçaram o registro médico desse médico. Mas daí, depois que você tem uma informação, para você desfazer isso, essa crença, é muito difícil. Ainda mais nessa era de rede social, que tudo chega por WhatsApp. Tudo se espalha muito rápido, e aí as pessoas começaram a acreditar. E aí tem que voltar, né, a divulgar as informações verdadeiras. As pessoas recebem hoje no seu celular e divulgam as informações falsas, sem verificar a fonte. De onde veio aquela informação? Né? Então, as pessoas espalham muito rápido essas informações falsas. Parece que Bill Gates também não dá... Que existe como se fosse a vacinação, um processo de você matar gente de uma forma médica, sem que ninguém perceba, e diminuir a população mundial e o Bill Gates ficar mais rico. Quer dizer, é complicado também porque o nível de idiotice da fake news ela é pesada, né? Fake news em relação à vacina tem de tudo, né? Tem que a vacina mata, tem que causa autismo. Eu já recebi banner dizendo que vacina causa câncer. Causa câncer, que o mercúrio que contém na vacina pode fazer mal. O mercúrio numa lata de atum é infinitamente maior do que o mercúrio de uma vacina. Então, assim, a gente tem que realmente, como ela falou, lutar contra a desinformação, porque eu acho que é isso que diminui a cobertura vacinal e, além disso, também a dificuldade de acesso, né? Que a gente, falando em Rio de Janeiro e São Paulo, tem um posto de saúde a cada esquina, mas a gente sabe que em regiões mais distantes, mais rurais do Brasil, é difícil o acesso também a posto de saúde, né? Às vezes tem que pegar barco, enfim. O acesso à saúde também não é tão fácil. Mas aí a saúde pública que tem que ir a essa até população. Essas pessoas, com certeza. E o Ministério da Saúde tem tentando fazer. O sarampo mata. O sarampo mata no Brasil e em países subdesenvolvidos pode chegar a uma letalidade de até 10%. Então, é uma doença que, na maioria das vezes, é benigna, né? Você vai ter lá febre, sintomas respiratórios, o exantema, que são as manchas no corpo. A maioria das pessoas vai ficar bem. Mas, principalmente, grupos de risco, que a gente chama, então, bebês pequenos, idosos, pessoas com alguma deficiência do sistema imunológico, gestante, esse grupo está mais suscetível a ter complicações do sarampo. Então, tem que vacinar. Vocês, como médicos infectologistas, garantem a qualidade das vacinas e o fato das pessoas irem nos postos e serem vacinados? Vamos lá, Eliane. Sim. Comprometa-se. Comprometo-me. Eu trabalho em Biomanguinhos, Fiocruz é um dos produtores da vacina, fornece para o Ministério da Saúde.
A vacina, quando ela é registrada e está no posto de saúde, ela já passou por vários testes. Testes em animais, que são os pré-clínicos, os testes clínicos, que envolvem milhares de participantes de pesquisa. E aí, quando ela é registrada, nós já verificamos a segurança da vacina em várias pessoas. E todo o teste de qualidade que a vacina passa, de esterilidade, de potência, de estabilidade. Então, a vacina é segura. Ela provoca alguma reação? Não, a vacina tríplice viral, ela pode provocar as reações mais comuns das outras vacinas. Dor local, pode dar uma febre, uma vermelhidão no local que tomou a injeção, mas são eventos autolimitados e benignos. Eles, com o tempo, eles vão melhorar. Não são... O benefício que a vacina traz de você não ter a doença é muito maior de qualquer risco que a vacina pode trazer. Eu li uma frase que eu adorei, que é assim, é um absurdo uma pessoa morrer de uma doença que pode ser prevenida com uma vacina. Quer dizer, é um escândalo, assim, em termos de saúde pública, né? Chega a ser exatamente, uma doença imunoprevenível, que a gente chama, né? Prevenível pela vacina, que é muito segura, como a Eliane falou. Os eventos adversos são, assim, muito pequenos frente a todas as complicações que a doença pode trazer. O sarampo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é uma complicação rara, mas acontece, às vezes, uma panencefalite, que a gente chama, uma inflamação do cérebro, até 7 a 10 anos depois da doença, do sarampo. Então, fica incubado o vírus lá. O vírus fica ali como se fosse um vírus do herpes, né? Incubado. Escondido. E 7 a 10 anos depois você pode morrer por uma doença que você, se tomasse a vacina, você estaria prevenindo. Uma última pergunta antes do intervalo. O ser humano é o único hospedeiro que tem essa doença? Sim, é o único hospedeiro é o ser humano. E isso é maravilhoso, porque se o ser humano é o único hospedeiro, a gente vai conseguir erradicar. Então, se a gente vacina a população com mais de 95% de cobertura, é passível de erradicação do vírus. Não é que nem, por exemplo, o vírus da dengue, que, por ser um vírus transmitido por um vetor, não tem como a gente erradicar nunca a doença. Maravilha. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta. Mais sarampo. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. Hoje o Sem Censura está falando sobre o sarampo. Bruno Barros. Vera Barroso, agora a gente vai abrir o nosso consultório médico em rede nacional, que sempre que tem médico aqui eu tenho certeza que vocês gostam muito, mandam muitas mensagens. Bora ver a primeira mensagem na tela, pode pôr aí, é da Vera, aqui do Rio de Janeiro. Ela diz que tem 70 anos e está acompanhando todo esse processo. Ela não teve sarampo e o infectologista diz que ela deve se vacinar. Porém, ela foi ao posto e não aplicaram a vacina nela, negaram. E ela quer saber o que ela faz. Que absurdo. Ela pode procurar uma clínica privada para ela poder fazer a vacina. E o Ministério da Saúde ele não preconiza para essa faixa etária, porque essa faixa etária provavelmente é de uma geração que no passado já teve sarampo. Então, para fins de saúde pública, o Ministério da Saúde ele foca nas faixas etárias mais suscetíveis à doença. Então, mas se ela quiser, ela pode procurar uma clínica privada para se fazer a vacina. Em princípio, deixa eu só te perguntar uma coisa, Eliane. Em princípio, em campanhas de vacinação, sobra uma quantidade de vacina. Aí, se você ficar na fila, lá no final, no posto de saúde, você pede de novo, eles dão, não dão? Para gripe, a gente tem esse exemplo, isso geralmente acontece. Pede para ela tentar, né? Mais uma vezinha. Olha aí, essa é a Suelen Janes, ela é daqui do Rio de Janeiro e ela tem uma dúvida. A Suelen está com 35 anos e ela vai tomar a vacina de sarampo, mas ela quer saber se pode continuar amamentando o filho dela. Ela tem um filho com 1 ano e 11 meses. E aí? Isso, ela pode continuar amamentando, inclusive se o bebê fosse recém-nascido, ela poderia continuar amamentando. Então, não tem nenhuma contraindicação. A contraindicação é para gestantes. Quem está amamentando pode vacinar tranquilamente, sem risco nenhum. Tá bom, agora é Sandra Regina, aqui do Rio também. Ela disse que está na faixa etária para tomar vacina, mas ela já teve sarampo, manchas pelo corpo, febre quando era criança. E ela diz que ela quer saber se ela tem necessidade de proteção mesmo assim. O que acontece é que o sarampo ele é uma doença que dá febre e pintinha no corpo. E pode dar também coriza, irritação nos olhos, irritabilidade. E ele pode se confundir com outras doenças exantemáticas que a gente fala, que são doenças que dão pintinha no corpo, rache. Então, se você teve confirmado realmente a doença, você não precisa se vacinar, mas, às vezes, você não faz exame que comprove que você está doente. Então, na dúvida, ela pode tomar vacina, não tem problema nenhum. Vamos lá, mais uma agora, acho que é a última, né, da Maria de Fátima, Ilhéus, Bahia. Ela tem 56 anos e ela quer saber se tem ou não que tomar essa vacina.
É 56 anos. Se ela não teve a doença e não foi vacinada na infância, né, não foi vacinada em nenhum momento da vida com 2 doses, ela com 56 anos poderia ser vacinada, não tem problema nenhum. Tá. Aqui no Rio de Janeiro, até 59 anos, a Secretaria está vacinando. O Ministério da Saúde, em termos nacional, é até 49. Mas é aquilo, né? Se você for no posto e disser que você nunca teve, talvez o posto possa vacinar, sim. Não tem contraindicação. Tá, maravilha. Quais são os sintomas do sarampo? O sarampo, ele dá uma febre, pode dar uma febre alta de 38 graus Celsius. Você começa pela febre? Você começa pela febre, e aí você pode ter coriza, irritabilidade nos olhos, e aí você começa a ter pintinha, que nós falamos que é uma distribuição que começa céfalo-caudal. Ela começa na cabeça, atrás da orelha, no pescoço, na face e vai descendo. Por isso que ela tem essa distribuição. E coça? Não, geralmente não coça. Porque catapora coça. É, catapora coça, pois é. E aí dá essas pintinhas no corpo, que é o que chama muita atenção. E aí o período de transmissão geralmente é 4 dias antes da pintinha no corpo, até 4 dias depois. E ela vai embora automaticamente? O sarampo é uma doença que você não tem remédio. Os remédios são para controlar esses sintomas, né? É remédio para febre, repouso, beber bastante líquido. E é uma doença que você é autolimitada. Quando se eu não era tiver criança, complicação, né? Quando eu era criança, era uma delícia ter essas doenças, porque a gente não ia ao colégio durante um razoável período de tempo e todo mundo tratava a gente muito bem. Era muito bom ter essas doenças. Mas você já viu alguém com sarampo, Cristiana? Porque vocês são totalmente jovens e não tiveram nem ideia disso. É uma curiosidade, né? Eu, durante todo o meu período de faculdade e residência de pediatria, residência de infectologia, eu nunca vi um caso de sarampo. Eu vim ver agora, este ano. É muito triste isso, né? Porque era uma doença que não era para eu ver nunca. E eu passei a faculdade e a residência inteira sem ver, e agora com na clínica privada, não foi nem por saúde? Foi na clínica privada, assim, pertinho de casa. Não é uma doença que está escondida nem na população. Muito bem, vamos pegar esse sujeito que estava com essa... Era uma criança? Era uma criança. Onde é que foi que essa criança pegou essa doença? Essa criança mora em Jacarepaguá. Então, provavelmente deve ter tido algum contactante lá. A gente não conseguiu identificar o caso índice, né? A pessoa que transmitiu para ele. Mas provavelmente foi alguém, porque, como a Eliane falou, os sintomas iniciais do sarampo não tem ainda pintinha no corpo. Então, você começa, parece uma gripe. Você está com febre, tossindo, nariz escorrendo, o olho meio vermelho, confunde com milhares de viroses respiratórias e você já está transmitindo. Nesse momento, você já está infectando geral. Você já está infectando. Você já começa a infectar uns 4 a 5 dias antes de aparecerem as pintinhas. Como é que você infecta? Pelo ar? Pelo ar. A transmissão é via aérea, respiratória. Então, na fala tem perdigoto, né, que são essas gotículas de saliva que a gente falando elimina, tossindo, espirrando. E é como a Eliane falou, esse vírus ele fica em suspensão no ar por até 2 horas. Então, eu posso estar aqui com sarampo conversando com vocês, ir embora da sala, e esses perdigotos, esse sarampo vai continuar aqui em suspensão por 2 horas, e outras pessoas entrarem aqui e se contaminarem, e eu nem estar mais na sala. Então, é uma doença muito contagiosa mesmo, sabe? E no Brasil, qual é o estado que tem mais casos de sarampo hoje? Nós tivemos muitos casos em São Paulo, ainda continuamos a ter casos em São Paulo, e o Rio de Janeiro está com muitos casos de sarampo também. É engraçado, né? Porque a gente está vendo que veio da Venezuela, contaminou a Amazônia e Rondônia, e depois os estados de destino da população procurando emprego. Exatamente. Né? A população procurando emprego, turismo, né? Agora vem carnaval, as pessoas vão circular e vão para ambiente fechado, vão para bloco. Tem risco de carnaval deixar o sarampo mais... Tem risco, porque onde você tem muita gente, se você não tem o nosso 95% de protegidos ali, que é quando a gente consegue a imunidade coletiva, que é quando você tem mais de 95%, você faz um escudo que quem não foi vacinado ou quem não foi corretamente imunizado fica protegido por aqueles que se vacinaram. Mas, para isso, você precisa ter altas coberturas vacinais, mais de 95%. Aí você está no carnaval, no bloco, todo mundo junto, e aí, se tem gente desprotegida ali, olha só, a gente já teve 95% da população. A gente está em quanto, mais ou menos? Já tem esse número? Olha, a cobertura vacinal, como eu falei, ela está heterogênea. Você tem alguns estados que estão alcançando mais de 80% e tem alguns estados que estão com 50% de cobertura vacinal. É muito pouco. Eu li uma frase que diz assim, que quem tosse, fala, espirra ou respira e está contaminado com sarampo, está espalhando o negócio aí. Quer dizer, respirar contamina. Sim. Bom, qual é o conselho que vocês dão no carnaval? Não sair de casa.
O primeiro conselho de todos é vacinar, né? Se vacine, Urgentemente. urgente, assim. São pouquíssimas as contraindicações, de um modo geral, Bruno, a população... amanhã eu vou cobrar. Irei. De um modo geral, a população toda pode se vacinar, né? De 6 meses até 80 anos, na verdade. Você não vacina Você no viu posto. que ela tentou e não conseguiu. No posto é porque é uma questão de saúde pública mesmo, né? Como a Eliane falou, a maioria das pessoas mais velhas já tiveram sarampo, já tiveram muito contato com sarampo. Então, é como se elas estivessem imunizadas Porque por esse contato. as clínicas privadas, elas são caras. Não é uma Sim, vacina não é para a nunca população barata, geral. né? Então, Mas se todo mundo, até 49, 59 anos em alguns estados, se vacinar, ainda que essas pessoas idosas não tenham acesso à vacina, elas vão estar nesse efeito de imunidade de rebanho. Né? Se elas forem os 5% não vacinados e suscetíveis, elas vão estar protegidas pelos 95% que estão protegidos. Né? Como se fizesse mesmo um escudo, uma proteção para aquelas pessoas. Eu tenho uma curiosidade, como é que é feita essa vacina? Vocês conseguem explicar sem ser muito técnica, assim, para o cidadão que é leigo entender? Como é desenvolvida a vacina? A vacina, ela... É com vírus vivo ou com vírus morto? É com vírus vivo atenuado, é um vírus vivo enfraquecido. Então, a vacina não causa doença, mas ela faz com que o seu corpo produza células de defesa para, se você, caso entre em contato com o vírus que realmente é da doença, você produza anticorpos e não fique doente. Mas a vacina ela é desenvolvida juntando o vírus atenuado com outras substâncias que fazem com que ela aumente os efeitos para desenvolver a imunidade na pessoa. Né? E aí você tem os adjuvantes, que nós chamamos, que é o que ajuda a vacina a dar uma resposta melhor, e outros componentes que mantêm a estabilidade, que mantêm ela estável por 2 anos. Eu não sei se... Não, consegui entender, consegui. Quer dizer, quem tem alergia à vacina em geral, porque fala-se muito de alergia ao ovo, essas coisas. Ela é uma das vacinas, a tríplice viral, que ela é feita para quem tem alergia grave ao ovo, que são alergias que causam anafilaxia, que é aquilo da pessoa injetar e acabar tendo um choque, né, uma coisa mais grave. Não alergia leve ao ovo. Então, as contraindicações são pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, que não possam tomar vacina, menores de 6 meses, gestantes e alérgicos aos componentes da vacina. É verdade que os adultos, quando eles têm sarampo, eles apresentam sintomas, às vezes, mais graves e efeitos mais graves do sarampo do que uma criança ou um velho? Não, as complicações são mais nessas duas prevalentes nos extremos de idade, que a gente chama. Então, ou nos bebezinhos ou nos mais idosos. Né? Por isso é que o bebê morreu? O bebê de 8 meses que não foi vacinado, né, em Nova Iguaçu. Ele poderia ter sido vacinado? Ele poderia. O que acontece é que ele morava, acho que num orfanato, num abrigo, e quando foram vacinar as pessoas, ele tinha menos de 6 meses. Então, na época, ele não recebeu a vacina e depois acho que acabaram esquecendo, enfim. E não vacinaram ele depois dos 6 meses. O ideal seria que ele tivesse sido vacinado. Então, extremos de idade, né? Bebês e pessoas mais velhas e quem tem comorbidade. Então, todo mundo que tem um diabetes descompensado, uma doença do coração, uma doença do pulmão, que tem a imunidade mais baixa por quimioterapia ou por HIV, alguma imunodeficiência, estão mais suscetíveis a ter complicação da doença. Mal ou bem, esse alerta planetário do coronavírus faz mais mal ou faz mais bem a uma situação nossa como sarampo? Entendeu? Nesse sentido de que chama a atenção... Eu acho que chama atenção. Acho que as pessoas voltam a pensar, poxa, o coronavírus não tem vacina, mas o sarampo tem. Deixa eu, então, correr para me vacinar, porque é uma doença que mata. E o vírus, ele é um vírus que transmite muito mais rápido que o coronavírus. A pessoa está preocupada com o coronavírus e o sarampo está aqui na nossa cidade e a pessoa ainda não pegou o cartão de vacinação para ver se tem 2 doses. Então, acho que chama, é um alerta, acho ótimo, para fazer a pessoa procurar e se vacinar. O coronavírus, ele transmite, mais ou menos, a transmissibilidade é para 2, 3 pessoas. Então, um indivíduo infectado, ele contamina mais 2 ou 3. Ou seja, se a gente tivesse aqui uma de vocês, nós 4 aqui sairíamos mal. Enquanto o sarampo de 12 a 18. Todo mundo, então, é muito mais transmissível. E fora que a gente tem sarampo aqui no Brasil e o coronavírus ainda não chegou. Não significa que não possa chegar. E uma coisa importante é que assim, a prevenção de doenças respiratórias, né, essas doenças que pegam pelo ar, além da vacina para as doenças que têm vacina, elas são as mesmas. Então, higiene das mãos, etiqueta respiratória, sempre que você estiver doente, usar um lenço descartável,
cobrir o rosto quando for tossir, espirrar, lavar a mão frequentemente, né? O brasileiro toma muito banho, mas lava pouco a mão, né? Então, a gente tem que lavar muito a mão, tá sempre... medidas de higiene normais, né? Que todo mundo tem que ter, vai prevenir tanto sarampo quanto coronavírus. Em geral, esses vírus respiratórios, eles passam muito frequentemente no inverno, que as pessoas ficam mais aglomeradas. Mas, pelo visto, o fato do o carnaval é uma ameaça real, né? É isso? Onde você tem várias pessoas, aglomerado de pessoas, você tem essas doenças ficam transmitidas pela via respiratória, passam muito rápido, porque as pessoas ficam amontoadas assim, ou em ambiente fechado, como transporte público, trem, ônibus, sala de aula, cinema, show, e aí você acaba tendo essa transmissão rápida. Você está vacinada? Eu estou vacinada. Você também. Bruno, amanhã. Alô. Vamos lá? Amanhã a gente volta, Bruno? Amanhã a gente volta, com um programa com o Neguinho da Beija-Flor para começar esse carnaval em grande estilo. Tchau, tchau. Maravilha, até amanhã. Neguinho se vacinou, eu sei.